A eleição para a presidência da República é só em 2026, mas a oposição já se organiza e se articula para definir quem será o escolhido para a disputa. A repórter Luciana Verdolim acompanha de perto e explica como estão as discussões e as articulações políticas. Acompanhe. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda acredita que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que decretou a inelegibilidade dele, poderá ser revista até 2026. Seja por conta de mudanças na composição do tribunal, seja por decisão, por exemplo, do Senado Federal. Dentro da oposição, a discussão em torno das eleições presidenciais já começou há tempos. Vale lembrar que vários governadores já se colocaram como possíveis candidatos, seja para presidente da República, seja para vice. O governador de Minas, Romeu Zema, é um dos que comentam o assunto com mais tranquilidade, apesar de todos discutirem a questão internamente nos bastidores. Zema, que se reelegeu em Minas Gerais em primeiro turno, nas últimas eleições, ele já sinalizou, por exemplo, que aceitaria até o cargo de vice-presidente numa chapa governista, numa chapa à presidência da República da oposição. Aponta também a possibilidade de sair ao Senado Federal. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também se coloca à disposição para ocupar uma vaga numa possível chapa. Nos bastidores, o que se comenta, no entanto, é que o preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro seria o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que tem sido muito elogiado pelo trabalho realizado até agora no estado. O governador, pelo menos por enquanto, evita falar em sucessão presidencial. Tem sinalizado que pessoalmente gostaria mais de tentar a reeleição no estado, levando-se em consideração exatamente os resultados. Aqui em Brasília, o governador Ibanez Rocha já avisou que pretende sair candidato ao Senado. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também deverá tentar uma das duas vagas. As eleições municipais de outubro darão aí o tom, o termômetro da disputa presidencial. Por isso, o presidente Lula, ministros, têm dado aí tanta importância às campanhas pelas prefeituras. O objetivo dos dois lados é garantir o maior número de cargos possíveis para se fortalecer, para se cacifar para 2026. De Brasília, Luciana Verdolim. Pois é, vamos gerar esse assunto com o Nelson Kobayashi. Koba, eleições presidenciais de 2026 parecem estar longe, mas as articulações e negociações já começaram. Por enquanto, Jair Bolsonaro segue inelegível e os muitos nomes já integram uma lista de quem poderia herdar esse capital político. Há muitos analistas que entendem que a direita, ou pelo menos esse espectro político mais à direita, teria uma porção de nomes importantes que poderiam certamente disputar. Falam em Tarcísio Gomes de Freitas, Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, também Ratinho Júnior do Paraná, o Zema, que é o governador de Minas Gerais, além de outros nomes até do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, como, por exemplo, Michele Bolsonaro, apesar do próprio ex-presidente afirmar que não seria adequado ela disputar um cargo para a presidência da República nesse momento. Quais são os aspectos que a gente precisa trazer para essa reflexão? A indicação de Jair Bolsonaro fará toda a diferença se ele se mantiver inelegível até lá? Fará, certamente. Se o Bolsonaro não estiver nas urnas, como parece ser o caso, está inelegível, há ainda contra ele outros processos na Justiça Eleitoral que podem levar a mais condenações, ou seja, o cenário hoje é de Bolsonaro fora das eleições presidenciais de 2026. Se ele não estiver, aquele que ele for indicar, naturalmente, será um candidato com muita força, o candidato a ser o antagonista do presidente Lula ou do seu indicado. Também precisamos considerar esta possibilidade do presidente Lula não se colocar à reeleição, o que eu duvido. Acredito que ele seria um candidato natural à reeleição, estando apto para o cargo. E aí muitos se movimentam, né? Você já citou aí vários governadores que foram citados pelo próprio presidente Lula também como alternativas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Caiado e Tarcísio de Freitas. Entre esses quatro, há uma diferença em relação a Tarcísio, que é o único que tem a possibilidade de se colocar à reeleição no Estado. Todos os outros em segundo mandato olham naturalmente para um degrau acima, que seria a presidência. Então, eles têm esta
este passo na frente, que é justamente sair de um segundo mandato em seus governos e caminharem rumo a uma campanha presidencial, mas o Tarcísio, por outro lado, apesar de ter à sua disposição a possibilidade de se candidatar à reeleição, tem o selo bolsonarista. Ele é alguém da cozinha do presidente Bolsonaro, foi seu ministro, foi inclusive lançado ao governo do estado de São Paulo pelo próprio presidente, diferentemente de Caiado, de Zema e de Ratinho Júnior, que em outros momentos tiveram seus problemas com o ex-presidente. Então, se falarmos aqui em afinidade, o Tarcísio seria aquele escolhido. Se falarmos em possibilidade de se candidatar à presidência pela ausência de possibilidade de reeleição, esses outros têm essas vantagens. Há muita água para rolar debaixo dessa ponte e, naturalmente, o que for escolhido vai contar com o apoio dos outros. Imagino que haverá uma coalizão em torno de um nome só, dentre todos esses, ou da própria Michelle, ou de algum outro que possa surgir no meio do caminho.